Seu controlinho também você comprou lá no Tá. Esse controle numa daquelas papeladas especiais. Eu tenho um shopping hoje, mas esse é laser. Mais você acha que você vai pagar? Melhor bem, né? Você sabe. Para gravar, talvez melhor, né? Pessoal, então, boa noite. Vamos aproveitar para iniciar as palestras, né? O horário já está bem avançado, a gente acabou saindo aqui bem tarde. E as palestras de hoje serão filmadas também, né? E a gente disponibiliza depois na internet, fica lá de acesso fácil para todo mundo que quiser baixar, para aqueles que não conseguiram assistir aqui ao vivo. Vai ficar hoje no YouTube. Aí a gente passa um link. Tem um grupo da GEMAP no LinkedIn que a gente disponibiliza tudo por lá. Mas eu posso deixar também um link no Facebook. Tá? O grupo da GEMAP no LinkedIn também, vocês me adiciona lá. Ok. Então, dando sequência, pessoal, ao nosso segundo workshop. Né? Hoje a gente tem a participação da Fernanda Maia. A Fernanda conhece muito do assunto, né? Já tem trabalhado com o colega desde o campo. E ela vai falar para a gente um pouco sobre a metodologia de cobrança, como que funciona a cobrança pelo uso de água, exemplificando aqui a nossa bacia do Rio Araguari. Então, Fernanda, obrigado pelo aceite do convite, né, para a palestra, seja bem-vinda, a turma é sua. Obrigada. Boa noite. Bom, minha formação, eu sou bióloga, e sou especialista em gestão de projetos ambientais pela PUC. Iniciei o mestrado na engenharia ambiental em Ouro Preto, mas abandonei pela maternidade, não queria ficar indo para Ouro Preto todo dia. E eu venho trabalhando há muito tempo e desde o início da política estadual de recursos hídricos, eu sou uma apaixonada pelo instrumento cobrança. Parece estranho, né? Mas eu vou até explicar, porque ele tem um viés de não ser um imposto, ele tem um caráter de dar ao usuário o real valor, né, do insumo que ele está usando no seu processo produtivo, que é primordial, né, para todas as atividades, né, inerentes a nós seres humanos. Bom, e eu trabalhei na gerência de cobrança pelo uso da água. Eu trabalhei um tempo dando apoio aos comitês de bacia, já fui conselheira do comitê do Paraopeba, do Paracatu, e entrei para o IGAM em 2008. Em 2009 eu fui para a gerência de cobrança e em 2010 iniciaram-se realmente, de fato, as cobranças no estado de Minas Gerais. E aí a gente acompanhou a implementação da cobrança na bacia do Rio Araguari, na bacia do Rio das Velhas e no Piracicaba Jaguari, e posteriormente também a implantação da cobrança na bacia do Doce. Aí no último ano meu de IGAM, eu fui para a gerência de monitoramento hidrometeorológico. Eu fui trabalhar, aí eu realmente me senti uma bióloga, eu fui trabalhar com biomonitoramento de mapas invertebrados, bentônicos e também com a questão de qualidade de água. E agora eu estou como consultora, eu trabalho para a empresa FT Soluções e estou disponibilizada prestando serviço para a água, para a agência de bacia do Rio Araguari. Bom, eu trouxe alguns conceitos que é importante, quando a gente começa a falar de cobrança, que venham todos os conceitos. Então, de quem que é a água? A legislação, a política estadual de recursos hídricos, né, a Constituição, melhor dizendo, ela vem trazendo que a água é, então, um bem de domínio público. E as leis 9433, que é a federal, a política das águas, e a 13199 vem dizendo que a água é um recurso ilimitado e dotado de valor econômico.
Então, a própria legislação já vem dando todos os princípios inerentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E essa gestão de recursos hídricos, ela deve proporcionar o uso múltiplo das águas. E a cobrança, vocês vão ver que é um instrumento que vem também trazer ao usuário a sua racionalização para o seu uso. Como a água é um recurso gratuito até então, muitas das outorgas, muitos dos empreendimentos pedem uma outorga cheia, que a gente usa esse termo, não me engano. Um empreendimento, o empreendedor vai implantar 5 pivôs na fazenda dele, mas ele vai fazer isso gradualmente, ele já pede a outorga dele para 5 pivôs, às vezes nunca vai implantar esses 5 pivôs, mas ele continua mantendo a outorga porque isso então é gratuito. E ele vem então prejudicar, né, o uso múltiplo na bacia. Então a cobrança vem também com esse viés de trazer esse disciplinamento do uso da água. E a gestão ela é feita então de forma descentralizada e participativa. E isso foi um momento muito importante, isso é muito forte na legislação de recursos hídricos, porque criou-se instâncias formadas por poder público estadual, poder público municipal, sociedade civil e usuários de água, que são os comitês, que realmente fazem a gestão dos recursos hídricos, né, na ponta e de maneira participativa vamos lá. Então, de quem é o domínio das águas? As águas superficiais dos rios federais, aqueles que atravessam mais de um estado ou federação, eles são de gerência da Agência Nacional das Águas. Então, em rios federais, a outorga, né, para o direito de uso tem que ser solicitado à Agência Nacional das Águas. E aos estados fica então o domínio sobre as águas subterrâneas e as águas superficiais, que são os rios que nascem e desaguam no mesmo estado. O exemplo é o Rio Araguari e o Rio das Velhas. E a autorização então deve ser solicitada desculpa, isso aqui está errado, a SUPRAM. Tá? Bom, então, no estado de Minas Gerais foram criadas 36 unidades de planejamento de gestão de recursos hídricos. E cada uma dessas 36 unidades já possui o seu comitê de bacia instituído por decreto governamental e atuante. E a composição foi o que eu falei. Atualmente foi aprovado, alguns comitês não eram paritários, mas atualmente foi aprovada até mês passado uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, definindo essa paridade para todos os comitês de Minas Gerais. Antes ficava a cargo do comitê decidir a composição. O exemplo, o comitê do Rio Paracatu, ele tem mais usuários do que os segmentos, por exemplo, da sociedade civil. E agora igualou, é paritário para todos. Então, a política estadual de recursos hídricos ela vem formada por vários instrumentos, né, que se encaixam e que vão fazer realmente a gestão. Então, você tem o plano estadual, os planos diretores de bacia hidrográfica, o enquadramento dos corpos d'água, a compensação por municípios por explotação e áreas inundadas, o rateio de custo de obras múltiplas. Tem também a penalidade como um instrumento de gestão, apesar de que ele não é tratado como um instrumento de gestão, ele é comando e controle mesmo. E a outorga e a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Bom, o plano estadual ele foi aprovado em 2010. Ele traz os objetivos de gestão e isso a mais a nível de órgãos gestores, são diretrizes para os órgãos gestores. E você tem os planos diretores da bacia hidrográfica. Ele tem que ter diagnóstico, análise do crescimento demográfico, balanço hídrico, as metas de racionalização, qualidade, as medidas a serem tomadas, os programas, de acordo com os diagnósticos, eles vão fazer um prognóstico, né? Tem que apontar também as prioridades de outorgas, as diretrizes para cobrança e a proposta de criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos ecossistemas aquáticos.
E também dentro do plano vem a proposição do enquadramento pelo uso de recursos hídricos, que é um instrumento também de planejamento e ele é muito importante até para os empreendimentos, porque quando o empreendimento faz um lançamento, ele tem que atentar à classe que se enquadra aquele rio. Você tem um sistema de informação, hoje o sistema de informação do Estado, ele já tem um portal Infohidro, você já consegue ter muita informação dentro do Estado. E o objetivo é reunir, dar consistência, divulgar, ser atualizado permanentemente e dar esse apoio gerencial. Tem parte de geoprocessamento também, tem muita coisa aí dentro. O enquadramento. O enquadramento é o estabelecimento de uma meta para aquele corpo hídrico, né? Um objetivo de qualidade para aquele corpo hídrico, a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento, né? Um trecho, né? Do corpo hídrico, de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. É o caso da Meta 2010. Eu vou citar a Meta 2010 porque ela é uma forma de aproximar esse instrumento de enquadramento da população. Então, o enquadramento ele é feito no mesmo esforço do plano. Ele tem um diagnóstico, depois ele tem um prognóstico, tem análise dos parâmetros da qualidade da água naqueles trechos e é feita uma proposta. Só que essa proposta é apresentada à comunidade e a comunidade vai falar: não, nesse trecho aí eu quero nadar, eu quero pescar, eu quero navegar. Que é o caso da Meta 2010 no Rio das Velhas, que é nadar, pescar e navegar no Rio das Velhas. Hoje, se você for lá e fazer uma análise da água do Rio das Velhas, na região metropolitana, ela não atende nem a classe 4. Mas, no entanto, todos os empreendimentos que fazem lançamento no corpo hídrico têm que lançar atendendo aos limites da classe 2. Então, esse é um instrumento muito sério. E ele é definido, então, de acordo com os usos preponderantes. Então, para a proteção de comunidades aquáticas, são usos mais exigentes: abastecimento doméstico, recreação de contato primário e secundário, seriam aceitos até classe 2. E irrigação, dessedentação de animais, até no máximo classe 3. Navegação, classe 4, mas tem que ser mantido pelo menos os aspectos paisagísticos. No caso do Tietê, que você vê aquelas espumonas, tá? Isso também não pode. Tem que ser observado também os aspectos paisagísticos daquele rio. A compensação a municípios por explotação. A compensação ao município afetado por inundação causada por implementação de reservatório ou restrição decorrente de lei de outorga relacionada aos recursos hídricos ainda não está disciplinado, até porque quem controla mais isso é a ANEEL. O comitê dá o palpite na outorga do barramento e tudo mais, mas a gestão desses barramentos é feita, esse recurso de compensação, ele é repassado pela ANEEL, que entra pelo Estado e tem outro caminho. Esse rateio de custos de obras de usos múltiplos, você tem um projeto lá dentro do IGAM, que é o Proágua do Semiárido, em parceria com o Banco Mundial, Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional das Águas, Ministério da Integração Nacional, que é um projeto de construir cisternas de captação de chuva, posto lá para abastecimento de comunidades. E aí você tem alguns projetos já em andamento, mas na região norte do estado de Minas Gerais, que é o Sistema Águas Vermelhas, Sistema Diamantina, Açuaí, o Sistema São Francisco, Jequitinhonha e o Proágua Nacional, que aí atinge também o nordeste do país. A outorga. A outorga ela visa assegurar os controles qualitativos e quantitativos, e o efetivo exercício do direito ao acesso à água. Os usos sujeitos à outorga são acumulações, derivações e captações de parcela de água existente no curso de água para consumo final, abastecimento público e insumo em processo produtivo.
extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo processo produtivo, lançamento em corpo de água, de esgoto e demais efluentes líquidos ou gasosos tratados ou não com o fim de diluição, transporte ou disposição final desse efluente, aproveitamento do potencial hidrelétrico e outros usos e ações que alterem o regime, quantidade e qualidade existente naquele corpo hídrico. A vazão de referência, a vazão outorgável nos corpos hídricos hoje do estado é a Q710, é 50% da Q710. É tranquilo para vocês, né, Sérgio? Não, é bom explicar um pouquinho a Q710. É bom? Só a questão do 30, 50. Então, antes era 30, aí agora passou para 50% da Q710. Tem uma deliberação nova que eu não sei o número dela aqui agora, depois eu posso até te passar. Passa para ser 50% da Q710. A Q710 é uma vazão de referência. Você tem um trecho que você tem uma série histórica de monitoramento de nível mesmo. Você tem a vazão, uma série histórica de monitoramento daquela vazão. Então a Q710 é uma vazão de referência de 10 anos da medição. Você vai pegar dentro dessa série histórica de 10 anos os 7 dias consecutivos da menor vazão. Essa menor vazão é a vazão do seu rio, 50% dela vai ser outorgada. Dessa menor vazão, ainda tem uma restrição, que uma parte dela é chamada de vazão ecológica, que é a que você tem que manter no rio e tal. Então, essa menor vazão de tempo de recorrência, ao longo de 10 anos, de 7 dias de recorrência ao longo de 10 anos, 50% dela é outorgada. Aí começam-se a surgir os conflitos, porque às vezes no corpo hídrico a demanda é maior do que essa disponibilidade. Com relação ao outorga, o estado de Minas foi recortado na parte norte e a parte sul do estado. As captações, acumulações, as captações, derivações e acumulações na parte vermelhinha até 0,5 litros por segundo é insignificante. Acima de 0,5 é outorgável. E acumulações até 3.000 metros cúbicos não são outorgáveis, é uso insignificante. Acima de 3.000 metros cúbicos é outorgável. Poços tubulares, aqui nessa região, você tem uma vazão de 14.000 litros captados ao longo do dia. É diferente de você tirar 14.000 litros em um segundo, né? Não é insignificante, mesmo que você tire só isso durante o dia. 14.000 litros ao longo do dia. Já na parte sul, aqui tem uma nova DN que fala que também para, aliás, está certo, poço tubular. Cisterna também, tá? Aqui cisterna, acho que para o consumo humano, acho que eles nem exigem outorga, deixam como uso insignificante. E na parte sul é 1 litro por segundo, acima de 1 litro é outorgável. E 5.000 metros cúbicos de acumulação, visto que aqui tem uma maior disponibilidade de água do que aqui em cima. Aqui, poços tubulares na área azul qualquer vazão é outorgável. E os poços manuais, surgências e cisternas é até 10 metros cúbicos ou 10.000 litros por dia, né, captados ao longo do dia, para todo o estado. Para todo o estado, tá certo? Então aqui em cima também as cisternas são 10.000. Engraçado que o poço tubular é 14, né? Quanto a disponibilidade no poço, maior. Eu acho que o poço tem disponibilidade bem maior mesmo. Bom, e o que então é a cobrança? A cobrança é um imposto? Não, ela não é um imposto.
E ela não pode ser vista como um imposto. Ah, então ela é uma taxa. Não, ela também não é uma taxa. A cobrança, ela é um preço público. É como se fosse um condomínio. Você está usando a água para o seu insumo, para o seu processo produtivo, na sua produção, né, no seu dia a dia, e essa água ela tem um valor. E é um preço público que você paga por utilizar, e esse recurso todo que é arrecadado, para onde é que ele vai? Ele vai para a agência. 100% do que é arrecadado na bacia, ele retorna para a bacia de origem. Então não é um imposto, porque imposto a gente perde, o povo rouba e a gente não sabe o que é feito dele. E também não é uma taxa administrativa por serviço, igual a Copasa, realmente é um preço público, e esse recurso ele volta integral para a bacia, ele volta na conta da agência, da bacia, e ele é gasto da seguinte maneira: 7,5% é para custeio administrativo dessa agência, para pagar funcionário, aluguel, a água, a luz, e todo o custeio nosso, viagem, carro. E 92,5%, e isso aqui não dá, viu? Isso aqui é chutinho. E 92,5% é gasto em programas, projetos e ações. Só que esse recurso, vocês têm uma ideia, na época que estavam falando da cobrança, legislando sobre a cobrança, a desconfiança é muito grande, e mineiro é mais desconfiado ainda. E aí criou-se um monte de instâncias de controle em cima desse recurso. Pra você ter uma ideia, a agência apresentaria a prestação de contas, essa prestação de contas dela tinha que ser aprovada em 5 instâncias. Hoje reduziu para 3. E ainda, pra você ter uma ideia, tem conta da agência de 2011, 2010, fechou agora. Porque é uma burocracia muito grande em cima desse recurso. Então, gastá-lo requer uma responsabilidade muito grande, uma observação a todas as legislações pertinentes à aplicação de recurso público. É uma grande responsabilidade aplicar esse recurso. E quem serão cobrados? Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga. Esses sujeitos à outorga leva ao universo de que podemos cobrar os outorgados e aqueles que não estão outorgados também. Aqui na bacia do Araguari, o cadastro ele foi feito em cima das portarias de outorga. Foi feito um trabalho de campo, mas o cadastro efetivamente cadastrou somente aqueles outorgados. Quando eu for mostrar o mapa, vocês vão ver que há um déficit que a gente sabe que tem muito mais usuários do que aqueles que estão informados. Então, a prerrogativa, até o comitê vem discutindo uma forma de se trabalhar a ampliação desse cadastro para poder cobrar, porque não é justo onerar quem está regular, somente quem está regular, nós devemos onerar também aqueles que estão irregulares. E no cálculo, na fixação dos valores, serão observados os seguintes aspectos. Então, é cobrado sobre as captações, derivações e extração, o volume retirado e o regime de variação. Nos efluentes, é o volume lançado, o regime de variação desse efluente, as características físico-químicas e biológicas e a toxicidade desse efluente. Mas lá na fórmula, então abre uma prerrogativa de você trabalhar com um monte de parâmetro, mas atualmente hoje é observado somente o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então tem que se olhar, observar também a classe de enquadramento daquele corpo hídrico, a disponibilidade daquele corpo hídrico, o grau de regularização da oferta hídrica, a característica daquele aquífero, as características e o porte daquela utilização e uma tarifação progressiva. Então, iniciou em 2010 a cobrança na bacia do Rio das Velhas.
A bacia do Rio das Velhas tem o segundo maior potencial de arrecadação pela cobrança do Estado. O maior potencial é da bacia do Rio Paraopeba, que não tem cobrança, até por uma questão de que não aprovaram o plano diretor ainda da bacia. Para implementar a cobrança, eu falei, precisam de alguns requisitos. É plano da bacia, é uma agência aprovada no conselho, tem que ter um programa de comunicação, uma ampla divulgação desse instrumento na bacia. Então a arrecadação aqui de 2010 a 2013, por volta de 20 milhões. Aqui no Piracicaba Jaguari é uma continha que nós temos 16 usuários pagantes, apenas um inadimplente, é muito fácil controlar assim, né? E ao longo do tempo, 321 mil. O PCJ largou esse recurso hoje ele fica no Estado para o Estado aplicar na bacia. Por um fato de que o Estado de São Paulo, eles tinham um consórcio PCJ, era como se fosse a ABA, aqui, uma associação de usuários. O consórcio PCJ, ele meio que extinguiu a parte de São Paulo e Federal, porque criou-se uma fundação de direito privado e o Estado de São Paulo foi junto com a cobrança federal para essa. O óbvio seria se Minas fosse também, né? Porque ganha-se em escala essa aplicação juntando com os outros recursos. Só que na Constituição do Estado é proibido você aplicar recurso público em fundações de direito privado. Aí parou essa parte aqui, que é importantíssima para o Estado de São Paulo, a nascente do sistema cantareiro. Bom, então a cobrança, né, ela será referente ao volume anual de água captada no corpo hídrico, exceto para transposição. Transposição será tratada de uma maneira diferente, né? Aqui, o volume anual lançado no corpo hídrico, o volume anual de água consumida, que será o balanço hídrico, né, a diferença entre o volume captado e o volume lançado no corpo hídrico, que será indicado por Q-COS. A carga orgânica lançada no corpo hídrico, que será indicada por CODBO. Fernanda, cada bacia tem uma resolução? Cada bacia tem uma resolução. Inclusive o 12 tem cobrança federal e cobrança em 6 UPGRHs, que é DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6. Na 6 tem, e cada uma aprovou a mesma metodologia, mas cada comitê tirou uma deliberação. E cada uma dessas deliberações foram deliberadas no Conselho Estadual. Tem que ser aprovado. O mecanismo ele é aprovado pelo Conselho para ele poder funcionar. Bom, então chegamos na fórmula. A fórmula, a metodologia da bacia da Araguari ela é a mais complicada. Ela, quando dá problema na cobrança de alguém, que a gente tem que ir lá fazer o cálculo, dá um trabalho, porque ela é muito complexa. Mas vamos lá. O valor total da cobrança ele vai ser definido por bloquinhos. Primeiro o valor de captação, depois o valor de consumo, depois o valor de DBO, um valor de PCH, que não foi deliberado, então esse mecanismo não está sendo utilizado, e o valor rural. Na captação, o bloquinho na captação. O valor da captação, ele vai ser aqui ele vai considerar a vazão medida. Então ele tem um coeficiente de outorga, que vai multiplicar por uma vazão captada outorgada, que soma um coeficiente de medição e multiplica a captação medida. Ou seja, trocando em miúdos, quando você dividir o valor captado medido pelo valor outorgado, e essa proporção for 0,7, 70%, será adotado, você vai considerar 80% da vazão outorgada e 20% da vazão medida. Por quê? Porque a eficiência dele, há uma discrepância entre o que ele informou de previsão, porque lá no cadastro,
Esse é complicado porque você tem que entender do cadastro também. No cadastro, todo ano o empreendedor ele pode entrar e fazer em janeiro, é o período oficial. Todo ano ele entra e faz a previsão do ano seguinte e confirma a previsão que ele fez do ano anterior. E o sistema calcula da seguinte forma: ele te dá já o desconto, prevendo o que você tem de previsão na medição, você confirma a sua medição. Se você mediu menos do que você previu, você tem um descontinho a mais. Mas se você usou mais do que você previu, aí você também paga um pouquinho a mais, tem esses ajustes. Então é feito isso mesmo. Então ele considera que 80% da vazão computada, quando for menor do que 70%, né, maior ou igual a 50%, ele vai considerar então somente 20% da vazão medida. E vai multiplicar um preço público único pela captação e vai multiplicar um coeficiente de classe, que é uma classe que é a classe de enquadramento daquele instrumento que eu falei para vocês. E também, quando for menor do que 7, aí vai considerar 80% da outorgada, 20% da medida. Mas aqui tem mais um restante. Então é uma fórmula que vai fazendo essas ponderações. Esse mecanismo, ele aqui no Araguari, qualquer empreendedor que faça medição pode informar a sua medição. Na Bacia do Rio das Velhas, por exemplo, só aceita medição do abastecimento público. Vou apresentar as fórmulas da Bacia do Rio das Velhas e vocês verão. E isso é interessante porque é interessante que as pessoas saibam que estão usando, que apresentem suas medições, que tenham um acompanhamento com a gestão, né, do seu negócio. E é importante, é um mecanismo bacana que dá um desconto para quem está fazendo a medição. O PPU para captação de água bruta superficial é 1 centavo o metro cúbico. Tem gente que acha pouco, quem paga acha muito, né? E captação de água bruta subterrânea é 0,1 centavo, 15 lá, não sei falar isso. Metros cúbicos por metro cúbico. E aí você tem aquele coeficiente de classe, que se for água subterrânea, ele não vai mudar o valor da sua captação. Se for classe 1 também não, mas aí ele vai te dando desconto quando a classe vai degradando. Isso daqui é um problema, porque tem o enquadramento ele tem que ser proposto no plano e ele é aprovado com um instrumento à parte do plano e ele tem que ser aprovado no Conselho Estadual. E aí o comitê que vai dizer, ó, aqui é classe especial, aqui é classe 1, aqui é classe 4, aqui é classe 3. E quando não tem esse instrumento, que a maioria não tem, tem só no Paropeba, no Pará, no Paracatu e no Piracicaba, no Doce. Acho que só essas bacias têm enquadramento. Quando não tem uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos falando que todos os corpos hídricos são classe 2. E o Rio das Velhas, por exemplo. O Rio das Velhas, se você for captar uma água hoje lá, você vai pegar uma classe 4. E você vai pagar por uma classe 2. Porque lá é classe 2 o enquadramento. E já um enquadramento, realmente um instrumento aprovado, né, no Conselho. Na época, quem fez o enquadramento lá foi a FEAM. Aí a gente já pula agora para a parte do consumo. O valor do consumo, ele vai ser calculado por um balanço hídrico. Você vai pegar a vazão captada total e diminuir pela vazão captada, lançada total. Vai multiplicar pelo preço público e aqui você vai ter uma ponderação sobre o captado e o captado total, que aqui no caso prevê a vazão que você mediu, tá? Que eu venho dizendo, o captado total, o que lance, que é o volume de água lançado, como não há outorga
de lançamento, apenas um piloto lá na bacia do Rio da Mata, Ribeirão da Mata, na bacia do Rio das Velhas, que começou a se outorgar o lançamento de algumas indústrias lá, mas isso aqui é informado, essa vazão lançada, a eficiência do sistema de tratamento e a remoção do DBO. Algumas empresas que apresentam para a FEAM, a gente tem como cruzar essa informação, mas não é o que é declarado. O usuário fala, eu lanço tanto, assim, assim, assado. E aí a gente parte do pressuposto de que todo mundo tem boa fé, até o dia que ele recebeu uma fiscalização, e aí constatar o contrário, ele paga retroativamente com uma multinha anexa. O PPU para o consumo é 2 centavos por metro cúbico. Aí o consumo na irrigação é o único caso específico de atividade específica que é tratado na metodologia, é a irrigação. E depois lá na frente vocês vão ver que é um segmento que tem um descontão e é um segmento que consome também muita água e capta muita água. Esses instrumentos, eles não são tecnicamente muito corretos, né, do ponto de vista da gestão, porque há muita coisa de influência política mesmo inserida neles, né? Por exemplo, o segmento de irrigação conseguiu provar e conseguiu o desconto dele aprovar esse mecanismo dessa maneira. Então, quando é irrigação, o valor vai ser calculado, a vazão consumida vai ser a vazão captada e o que de consumo, porque não há lançamento, né, na irrigação, a sua água vai para o solo. Então, você tem para calcular o consumo nos sistemas de irrigação que o consumo do gotejamento é 5%, é isso? É isso mesmo, né? E aqui 10%, aqui já consome um pouco mais, até a inundação que consome 50% da água que é utilizada. Então vai numa escala. Aqui gotejamento, o consumo é mínimo. E o restante vai no solo. Aí, no caso da irrigação do setor rural, você tem para calcular, então, todo esse valor, já que não tem o DBO e não tem esse outro mecanismo, a gente já pula para cá, que é o valor rural, a cobrança pela captação e pelo consumo de água para os usuários de recursos hídricos denominados usuários dos setores rural. E será efetivado de acordo com a seguinte equação: o valor da captação mais o valor do consumo multiplicado por um coeficiente, que é um coeficiente de boas práticas, que eles chamam. Então, para os usuários de recursos hídricos não se enquadram dentro dos irrigantes, esse KT é igual a 1. Então, no final aqui, multiplica por 1. Não altera a tela. E na ausência da informação do sistema de irrigação,